Pessoal, boa noite. Se estiver todo mundo aí ouvindo, dá um ok aí. Estamos começando agora a nossa quinta aula de coaching e o título da nossa aula de hoje é Como fazer um planejamento depois do edital. Eu estou preparando aqui, já estou nos finalmente da aula 3 escrita e eu vou entregar ainda hoje. Estou finalizando ela e provavelmente vou entregar daqui a pouquinho depois que a gente acabar essa aula em vídeo. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje tem duas coisas. Primeiro que eu tenho que falar com vocês, né? Primeiro, me desculpar com as pessoas que tentaram assistir nosso curso ao vivo na segunda e na terça-feira. Eu tive alguns problemas e não pude não pude estar no momento. Na terça-feira eu tive um problema com técnico, com falta de energia, e na segunda-feira eu tive um problema de atraso em viagem, então atrapalhou tudo. Mas eu queria pedir desculpas a vocês pelos esses transtornos e reafirmar o compromisso meu de estar sempre presente com vocês aqui e levar esse curso até o final. A outra parte que eu queria falar com vocês, antes de começar a aula, é que vocês não precisam assim se preocupar tanto. Eu sei que todo mundo está nervoso, concurseiro é meio nervoso, né? Mas vocês não precisam se preocupar tanto com essa questão assim, de prazo. O prazo é mais comigo mesmo, né? Eu que tenho esses compromissos de ter prazo. Vocês não têm essa preocupação tão grande, porque esse aqui não é um curso diferente. Ele não é um curso de uma disciplina específica que o edital vai sair amanhã. A gente está aprendendo a estudar. Isso aí demanda tempo, né? Eventuais atrasos, mesmo que não sejam desejáveis, eu não quero atrasar e dar fúria em vocês, mas mesmo que aconteça, isso não vai prejudicar o trabalho que a gente está fazendo, né? Nós temos três formas de trabalhar aqui. Uma é a que eu prefiro, realmente é a aula escrita. Eu escrevo, coloco lá a forma que eu gosto de trabalhar e de agir. E acho que vocês lendo lá, vocês têm assim 50, 60% feito. Qual que é o diferencial do escrito para o em vídeo? Em vídeo vocês conseguem ver isso na prática. E a terceira forma de você fazer esse treinamento é através dos encontros individuais. Eu estou tendo um pouco de dificuldade em fazer esses encontros individuais porque são 15 pessoas e nem sempre eu estou conseguindo casar os horários meus com o das pessoas. Mas a gente está conseguindo levar a bom termo isso aí. E eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema nesse tipo de coisa não. Então eu quero que vocês aproveitem ao máximo esse curso com as três formas que a gente elaborou. Tem ainda os simulados, que também nós estamos fazendo. Os simulados para vocês que são da turma de coaching, eles são gratuitos, né? Então você não precisa se preocupar com isso, é só ir lá e fazer. E assim, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Estou tendo algumas dificuldades nesse momento agora. Como eu já falei lá em vídeo, eu assumi um cargo no tribunal. Fiquei muito feliz com isso, mas assim, meu tempo praticamente era pouco, agora não tem nenhum, né? Então atrasou realmente, eu admito a falha. Alguns problemas tendo que administrar, cortando aulas que eu ia dar. Mas enfim, o meu objetivo fora do tribunal é dar prioridade a esse projeto que eu comecei e eu quero terminar e eu vou terminar. Então eu gostaria de reafirmar meu compromisso e a seriedade com que eu estou levando esse curso aqui com vocês, tá? Eventualidades acontecem com vocês, comigo, com todo mundo, e eu gostaria de agradecer a compreensão de vocês e desculpar pelo ocorrido e tentar minimizar esses fatos. Essa semana que vem eu vou estar viajando, então por isso eu já programei o coaching da semana que vem para o dia 10, não vai ser dia segunda-feira, como geralmente é, porque eu não vou estar aqui. Então, já reprogramando, eu já programei para a semana que vem. E caso ocorra algum atraso, alguma outra dificuldade, eu vou avisando vocês através do grupo, certo? Então, feitos esses esclarecimentos, vamos começar com a aula propriamente dita. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre planejamento de estudos. Primeiro a gente começou com como selecionar o que é importante do que não é importante em uma determinada disciplina. Depois a gente separou
o que era decorável do que não era decorável, ou seja, o que dava para entender e o que não dava para entender, e também a gente fez essa separação. Depois a gente fez o planejamento de um determinado, vamos dizer assim, bloco de estudos que eu considerei de 12 semanas, que eu chamei de planejamento antes do edital. Isso aí foi objeto da aula 3. E na aula 4 a gente falou de métodos e formas de você aumentar a eficiência dos seus estudos através de memorização, através de técnicas de memorização, técnicas mnemônicas, repetição, enfim, várias técnicas são importantes para assimilar e manter o conhecimento na área que a gente chama de área de longo prazo. Quando você estuda alguma coisa, você estuda e aquilo vai para a sua memória de curto prazo. Para ela ir para a memória de longo prazo, você tem que ter algumas técnicas importantes, porque senão, depois de um tempo, aquela informação que ficou na memória de curto prazo, ela se apaga. Então isso foi objeto da aula 4. Quem, por acaso, perdeu a aula 1, 2, 3 e 4, todas elas estão no TweetCam. Se vocês tiverem necessidade, eu posso dar os links, elas estão gravadas e vocês podem assistir tranquilamente. Tá? Só vocês me informarem que vocês estão sem as aulas e que daí eu respondo no e-mail onde está o link para cada uma dessas aulas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o planejamento depois que o edital saiu. Como eu falo no texto que vocês vão receber daqui a pouco, o concurseiro é uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, paradoxa. Ele vive um paradoxo, né? Ele torce para o edital sair, mas quando o edital sai, ele torce para que não tenha saído, né? Na verdade, quando o edital não saiu ainda, a pessoa fica naquela ansiedade. Mas será que vai sair mesmo? Será que vai ter vaga para a minha região? Será que vai cair essa disciplina? Será que não sei o que lá? E daí ela não consegue estudar porque ela não consegue se focar numa coisa só. Ela fica ansiosa demais e não consegue estudar antes do edital sair. Fica naquela ansiedade, naquela incerteza e acaba não estudando, acaba embromando. E esse é o concurseiro amador, né? Aquele que não vai passar, que não é o caso de vocês. No caso de vocês, vocês já sabem que o edital vai sair, tem um prazo para sair, não dá para saber exatamente a data certa que vai sair, mas que ele vai sair em um momento. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e estiver se preparando para o concurso TCU, eu já recebi a notícia do meu chefe de que o concurso já está no forno, esquentando, e o concurso TCU vai sair rapidamente. Não posso dizer se vai sair em abril, maio, junho, mas o concurso vai sair, está no forno e está tudo certo para que saia. Serão 30 e poucas vagas, 32 ou 33 vagas. Mato Grosso já será contemplado com 2 vagas, o que é bastante. Haja vista que Mato Grosso é um estado assim, pouco conhecido da maioria das pessoas, então poucas pessoas realmente concorrem para Mato Grosso, então isso aí já está certo. Mas voltando ao assunto, as pessoas, enquanto não sai de tal, fica naquela incerteza, naquela ansiedade. Ah, vai sair o de tal, não vai sair e tal, o que vai cair, o que não vai cair. Então a gente conseguiu reduzir, minimizar essa ansiedade pré-edital, que eu chamo, fazendo aquele planejamento das 12 semanas. Porque 12 semanas é um prazo relativamente longo para você se aprofundar nas matérias que geralmente caem, e também é um prazo relativamente curto para você não ficar assim desanimado. Nossa, um planejamento de 6 meses. Não, 12 semanas dá menos de 3 meses, dá para você administrar bem um planejamento bom e fazer um trabalho bem feito. E você vai conseguir fazer um trabalho bem feito se você tiver condições de separar nessas 12 semanas as matérias, as principais matérias que você vê que estão sempre caindo em todos os concursos daquele edital que você está para aquele edital que está se preparando. Ou seja, na Receita Federal, nos últimos 5 concursos, teve algum concurso que não caiu direito tributário? Não teve. Então, se o edital da Receita Federal está no forno, então você tem que estudar direito tributário, saber direito tributário, que é a matéria mais importante do concurso da Receita. No Tribunal de Contas da União, teve algum concurso que não foi exigido conhecimento de controle externo? Não, todos os concursos caíram controle externo. Então eu preciso me preocupar agora, nesse momento, com finanças públicas, com economia do setor público, com administração pública? Não, eventualmente essas matérias caíram uma vez ou outra, mas elas não são aquelas matérias certas. No TCU, quais são as matérias que vão cair certamente vão cair?
licitações de contratos, concessões, direito administrativo, direito constitucional, orçamento público, controle externo, língua portuguesa, língua estrangeira. Essas são as matérias certas. Então não adianta você ir lá se preocupar com direito civil 4, ou então com a nova lei, não sei o que lá, como chama, os reflexos da lei da Maria da Penha no TCU, que o STF decidiu agora. Não adianta você se preocupar com isso se você não sabe o básico, né? Então você tem que saber o básico. Uma vez que você fez o planejamento de 12 semanas para o básico, aí você recomeça a fazer esse planejamento de 12 semanas de novo. Vamos fazer um novo planejamento de 12 semanas, vendo as arestas, onde eu posso parar as arestas, onde eu posso melhorar meu desempenho, para que eu esteja a ponto de bala, para quando sair o edital, eu já tenha um gap, uma vantagem em relação aos demais candidatos, certo? Agora, saiu o edital, essa é a aula de hoje, saiu o edital foi publicado hoje, tem lá já as matérias, que você sabe que você vai ter que estudar. E agora, como fazer? Bem, quando o edital sai, tem 3 situações que podem ocorrer. Se você fez um planejamento bem feito, né, tudo aquilo que você estudou caiu de novo no concurso e, portanto, agora você só precisa estudar o quê? A diferença, o que você ainda não estudou. Geralmente são as matérias específicas. Pode acontecer também de você ter estudado alguma coisa que não vai ser mais cobrado, deixou de ser cobrado. Isso geralmente não ocorre se você fez um planejamento bem feito. Se você fez um planejamento bem feito, tudo aquilo que você estudou vai ser cobrado, porque você fez um levantamento daquelas matérias que são certas. Mas enfim, você tem essas duas possibilidades. Você ter estudado tudo e está tudo planejado certinho, só faltar agora o diferencial, só a diferença, ou então você ter estudado alguma coisa a mais e daí você vai ter que perder esse tempo aí, descartar esse tempo que você estudou a mais. Tá. Mas e agora, professor, o que eu faço? Bem, das disciplinas novas, você tem que separar exatamente aquilo que é mais importante, mais relevante para a sua aprovação. Passar em concurso público não é saber tudo, é saber diferenciar aquilo que é importante daquilo que não é importante. Então, por exemplo, eu peguei aqui o edital da Receita Federal de 2012. Se vocês forem dar uma olhada no edital da Receita Federal de 2012, vocês vão ver o seguinte, que no nosso pré-planejamento, nosso planejamento pré-edital, a gente tinha separado 7 disciplinas para estudar. Deixa eu ver aqui quais são as 7 disciplinas que a gente tinha selecionado para estudar. Tinha selecionado Direito Tributário, Contabilidade Geral, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Comércio Internacional e Auditoria. Além disso, a gente tinha colocado aos finais de semana o estudo de língua portuguesa e de língua inglesa, certo? Aí saiu o edital de 2012. Vamos supor que saiu o edital de 2012 hoje. Aí a gente vai ver lá exatamente 2 informações muito importantes que a gente vai precisar. Primeiro, saber quais dessas disciplinas que a gente ainda não estudou, que tem mais pontuação e quais são as que têm menos pontuação. Essa é uma informação. A segunda informação que a gente precisa saber é quantos dias a gente tem da publicação do edital até o dia da prova. Eu fiz um levantamento aqui com 11 provas. 11 provas do concurso da Receita, TCU e Auditor Fiscal do Trabalho. Para vocês terem uma noção de quanto tempo leva entre a publicação do edital e a prova em si. Esse tempo é crucial para você configurar o seu planejamento de estudos e saber quanto tempo, o que você vai encaixar, como você vai encaixar aquelas matérias no tempo que falta. Para vocês terem uma ideia, o concurso da Receita de 2012, feito pela ESAF, foi publicado no dia 6 de julho de 2012. E a prova foi dia 22 de setembro de 2012. Tudo isso aí está na aula que eu vou publicar hoje para vocês ainda. Então tem um espaço de 78 dias entre a publicação do edital e a prova. 78 dias. Dá mais ou menos aí 11 semanas. Então você teria 11 semanas para estudar as disciplinas que você ainda não estudou.
Considerando que o meu planejamento de pré-edital foi de 12 semanas, vocês veem que está bem equilibrado. 12 semanas antes do edital e 11 semanas depois do edital. Uma coisa bem equilibrada. Agora, na prova de 2009, receita de 2009, o edital foi publicado dia 18 de setembro de 2009 e as provas foram no dia 12 de dezembro de 2009. Ou seja, um espaço de 85 dias, que dá 12 semanas certinho, 12 semanas e um dia. 12 semanas e um dia certinho. Isso quer dizer o quê? Mais uma vez, você teria 12 semanas antes da prova, antes do edital, e 12 semanas depois do edital. Isso mostra um planejamento equilibrado, razoável, consistente. Isso quer dizer, em outras palavras, que em 6 meses, ou seja, 12 semanas antes do edital e 12 semanas depois do edital, 6 meses, você teria condições plenas de passar no concurso de alto nível. Quando eu falo no título do nosso arquivo lá, PDF Coaching, que é alcançando o desempenho e a excelência, o que eu estou vendendo para vocês? Eu estou vendendo uma aprovação em curto prazo, uma aprovação em menos tempo do que o tempo que as pessoas geralmente levam para serem aprovadas, que é 1 ano, 2 anos. Né? As pessoas mais preparadas em 1 ano e meio conseguem passar, 2 anos, tem gente que leva 3 anos para passar num curso desse. Já ouvi falar de casos que a gente estudou 4 anos para passar no concurso da Receita. Vocês precisam estudar 4 anos, 3 anos, 2 anos? Não. Vocês precisam ter foco, inteligência, raciocínio e principalmente disciplina por um período de 6 meses, usando as técnicas que nós estamos ensinando ao longo desse curso. Então, vocês podem perceber que com 6 meses de estudo, vocês conseguem aumentar a eficiência do rendimento dos seus estudos em até 100%. Tem gente que estuda 1 ano, tem gente que estuda 1 ano, ou mais que isso, mais que 100%. Então é um resultado muito assim, bom e um resultado bem eficiente se vocês seguirem, vamos dizer assim, a metodologia. Alguns colegas vieram escrever para mim por e-mail, mas professor, eu fiz o meu planejamento assim, 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 assado. O que você acha do planejamento? Primeira coisa que eu pergunto é, você leu o arquivo PDF? Não é uma forma de dar um fora na pessoa, nem ser mal educado. Mas quando a gente faz um encontro individual para decidir o planejamento das pessoas de médio prazo, as pessoas têm que ter lido e acreditado na metodologia. Se a pessoa não leu, ou se ela leu e não acreditou na metodologia, não adianta a gente fazer um encontro individual para discutir como que vai ser o estudo dela, porque ela quer um outro tipo de planejamento que não é esse de 6 meses. Então, esse planejamento de 6 meses, ele é factível, ele é possível. Qualquer pessoa que tenha um QI normal, que não seja nem gênio, nem extremamente fraco, ele vai conseguir executar esse planejamento de 6 meses. Basta ter o quê? Disciplina, dedicação, esforço e força de vontade. Tá, vamos ver aqui, a título de exemplo, os outros prazos de prova. Eu reparei que o da Receita Federal, os prazos foram bem mais longos que do TCU em média. Isso quer dizer o seguinte, quando você estica o prazo entre o edital e a prova, você está dando chance para que as pessoas tenham o quê? Mais tempo de estudar. Se você está dando mais tempo de estudar, você vai selecionar o quê? As pessoas que têm mais tempo para estudar. Ou seja, pessoas mais jovens, em geral, têm mais tempo para estudar. Pessoas que não têm filhos têm mais tempo para estudar. Pessoas que não têm trabalho, elas têm mais tempo para estudar. Então, quanto mais tempo a banca dá entre o edital e a prova, então ela está favorecendo esse perfil. Pessoas jovens, com mais tempo para estudar, sem filhos, e por aí vai. Quanto menos tempo ela dá entre o edital e a prova, ela vai favorecer o que? O raciocínio. Ou seja, ela não está tão preocupada com o conhecimento decorável ou de decorar. Ela está preocupada se a pessoa tem condições de, em pouco tempo, estabelecer um conhecimento e um raciocínio sobre um determinado tipo de conhecimento. Então vocês podem reparar, as provas cujo tempo entre o edital e a prova for muito grande, ela vai cobrar bastante decoreba.
porque ela está querendo focar, querendo pegar do mercado aquelas pessoas que têm mais tempo para estudar. E as provas que têm mais tempo mais curto, elas estão querendo pegar o quê? Pessoas que já estão no mercado, que são inteligentes, que são mais inteligentes, mas que conseguem construir um raciocínio em cima de um conhecimento em pouco tempo. Então, são esses dois tipos de perfil de candidato que elas estão selecionando. Então, na hora que você for se inscrever para um concurso, você tem que saber qual é o tipo de perfil que a banca está procurando e ver se você se encaixa nele. Se você não se encaixa nele, você vai ter que fazer um esforço maior para poder se encaixar. Por exemplo, na prova de 2005, a ESAF quebrou essa tradição e deu apenas 53 dias entre a publicação do edital e as provas. A publicação do edital foi dia 21/10/2005 e, e a prova foi 13/12/2005, 53 dias. Se você comparar com a prova de 2009, que teve 85 dias, e a de 2012, 78 dias, 53 dias é quase 30% a menos. Então, em 2005, o perfil que a ESAF quis selecionar eram pessoas que estavam no mercado, que já tinham um certo conhecimento das disciplinas e que conseguiriam exercer um raciocínio rápido e aprender rápido aqueles assuntos. Já em 2009 e 2012, o perfil foi pegar pessoas mais jovens, mais inexperientes e que tinham tempo para decorar os assuntos. Se você não está enquadrado nesse perfil, então você vai ter que fazer um esforço adicional para poder se enquadrar nesse perfil na hora que você fazer seu planejamento de estudos. Para você ter uma ideia, o TCU teve concursos de 2007 a 2011. Em 2011 o prazo foi de 64 dias, ou seja, já menor que a média da Receita. Em 2010, 61 dias. Em 2009, 47 dias. Em 2008, 69 dias. E em 2007, 60 dias. Perceba o seguinte, o menor tempo do TCU foi em 2009, 47 dias. E foi justamente uma prova que foi voltada para a área de engenharia de obras. O que isso quer dizer, em suma? O TCU não queria pegar nesse perfil de candidato pessoas que iriam para a biblioteca estudar engenharia de obras. Eles queriam o quê? Pessoas que já estavam no mercado, trabalhando em engenharia de obras e já conheciam do assunto. Por isso que ele deu pouco prazo, por isso que o prazo foi curto. Entendeu? Então, quando você vê o edital lá, 47 dias, então esse edital foi feito para pegar pessoas que já estão no mercado. Foi feito para selecionar pessoas que são inteligentes, estão no mercado, são experientes naquele ramo que estão trabalhando. Então, portanto, elas vão ter menos dificuldade de aprender do que outros. Mas e aí? Entrou pessoas que nunca tinham trabalhado com obras? Entrou. Teve algumas pessoas que não eram da área de obras. Mas a grande maioria eram funcionários de empreiteira, funcionários que já trabalharam com obras e por aí vai. Por quê? Porque é impossível, num prazo de 47 dias, você estudar todo o edital e ainda mais aprender obras. Né? Agora, perceba que no concurso de 2008, que foi com foco em auditoria governamental, o prazo entre o edital e a prova foi de 70 dias. Isso quer dizer o quê? Que daí sim, ele queria um perfil de uma pessoa que mais jovem, que tinha tempo para estudar, tinha tempo para se focar, tinha tempo para decorar algumas coisas. Então a prova foi mais nessa visão, decoreba, de algumas coisas e por aí vai. Então vocês, na hora que você já vê o edital, você já tem duas informações. Primeiro, a informação de quanto dias você tem para estudar, como você vai fazer seu planejamento. E a segunda, qual o perfil que está sendo desejado pela banca. A título de exemplo, nós temos aqui no edital de 2010 do Auditor do Trabalho, o prazo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O prazo do Auditor do Trabalho 2010 foi de 81 dias, ou seja, um prazo muito longo. Mas em 2006 foi de 44 dias e em 2003 a prova, entre o edital e a prova, foram inacreditáveis 39 dias. O edital foi publicado dia 4 de novembro de 2003 e a prova foi dia 13 de dezembro de 2003, 39 dias. Ou seja, quem não tinha estudado direito do trabalho, quem não conhecia direito do trabalho, sociologia do trabalho, economia do trabalho, dançou nessa prova, porque não tinha tempo para estudar. Não tinha como você encaixar seu planejamento nesse prazo.
O que eles queriam? Eles queriam pessoas que já estavam trabalhando nessa área e daí fizeram isso. Então, essa é a primeira informação. Tá, tá, e agora, professor? Agora eu já sei qual é o perfil que a banca quer, já sei qual que é o prazo que eu tenho. O que eu vou fazer? Bem, daí agora eu vou de novo separar o joio do trigo, como eu fiz as outras vezes. Eu vou ver quais matérias que faltam, quais aquelas que são realmente relevantes. Quais são aquelas que são realmente relevantes para eu ser aprovado. Se eu pegar aqui o edital da Receita de 2012, vamos supor que saiu agora o edital da Receita de 2012. Deixa eu ver aqui. No edital da Receita de 2012, nós temos língua portuguesa com 20 questões de peso 2, totalizando 40 pontos, de uma prova de 360 pontos. Isso corresponde a 11,1% da prova. Então, língua portuguesa correspondeu a 11,1% da prova. E no nosso planejamento de pré-edital, ela já tinha sido estudada. Língua estrangeira corresponde a 2,8% da prova e também tinha sido estudado na fase de pré-planejamento. Raciocínio lógico veio bem pesado, 11,1% da prova, mesmo peso de português, e não tinha sido incluído no planejamento pré-edital. Então ele é um forte candidato a gente focar nossas atenções agora. Civil, penal e comercial é uma disciplina nova, então ela também não foi incluída no nosso planejamento pré-edital. E ela